Olá, amigos, mais uma vez reunidos nas nossas reflexões acerca dessa doutrina maravilhosa do Evangelho de Jesus, onde a importância da constância do nosso aprendizado para o nosso desenvolvimento moral, espiritual, e mais uma vez assim, aproveitando essa oportunidade. O tema de hoje da nossa palestra, das nossas reflexões, é a influência do Espiritismo sobre o progresso, né? Onde a nossa doutrina estabelecida movimentará o crescimento moral da humanidade, ou está já movimentando o crescimento moral da humanidade. Então, nós vamos fazer uma oração de abertura e, a partir daí, então, buscaremos as nossas reflexões. Mestre Jesus, querido irmão, Pai de infinita bondade, Deus amoroso, de infinita misericórdia, mais uma vez reunidos, juntamente a Jesus, os nossos mentores, o mentor desta casa, buscando assim mais uma oportunidade de reflexão, de aprendizado. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade em que nos deste, Senhor, essa doutrina maravilhosa, para que em momentos como esse e os demais que estão acontecendo, de reflexões, possamos estar sempre aprendendo, buscando mais luz, mais entendimento. Senhor, pedimos a Tua guia, a Tua inspiração, e Senhor, que sempre age em nós a caridade, o amor ao próximo, a humildade e a certeza, Senhor, que estamos caminhando, Senhor, em direção ao crescimento moral e espiritual. Acrescenta-nos a fé, acrescenta-nos, Senhor, tudo o que há de necessidade, Senhor, para buscarmos sempre o Teu amor e a Tua misericórdia. Que assim seja. A influência do Espiritismo sobre o progresso. Claro. Então, iniciando a parte material, a humanidade, o homem, o desenvolvimento humano, dentro de uma pequena reflexão, numa pequena sinopse, entre Moisés e Jesus são 2000 anos, entre Jesus e o século XIX são 1900 anos, 3900 anos, em que o homem usa a tração animal para se movimentar, para arar a terra e assim poder se locomover. E, de repente, a partir do século XIX, o século XX, começa o crescimento industrial, as invenções, o carro, o avião, a luz elétrica e demais invenções que passam a acontecer. O que nós estamos colocando, 1857, começa os espíritos, em 1830, 1840, começa já a manifestação dos espíritos com relação a mostrar que o mundo não é só material, que a nossa vida ela não está baseada somente nesse corpo, nesse momento presente. Então, o plano espiritual começa a se manifestar, através das mesas girantes, através dos movimentos, começa aí a grande busca pela ciência, em que Kardec começa deduzindo que essas mesas não poderiam estar se movimentando sozinhas por não ter a inteligência. Em comparativo ao nascimento de Jesus, quando aquela estrela se manifesta no céu, vamos dizer assim, no firmamento, os magos perceberam que aquela estrela tinha algo diferente. Dentro daquilo que das literaturas, das profecias, eles entenderam que aquele brilho, aquela estrela tinha uma manifestação diferente. E passaram a segui-la. E seguindo-a, chegaram àquela manjedoura, encontrando Jesus, né?
trouxeram ali os seus presentes e houve toda aquela manifestação em que os anjos manifestavam paz na terra aos homens de boa vontade. E também Kardec, percebendo que aquelas mesas girantes, aquela movimentação, não se tratava somente de um espetáculo, mas que ali havia uma essência a mais. Havia ali uma forma de aprendizado. Um homem inteligente como Kardec, preparado, um espírito que já vem preparado para essa missão, não é? Percebe que ali existe uma essência, existe alguma coisa a mais. E a partir daí ele começa a desenvolver, a trabalhar com os espíritos, desenvolver o Livro dos Espíritos e as demais publicações. Partindo daí, em que o homem passa a experimentar e a conhecer a base de crescimento moral, espiritual, intelectual, dentro do Livro dos Espíritos, dentro dessa doutrina maravilhosa, a oportunidade se abre para que venha o progresso material também, industrial. Então, nós vemos que em tão poucos anos, de 1900, iniciando o século XVIII, XIX, o século XX, onde nós estamos hoje com tanta tecnologia, em tão poucos anos. Quer dizer, séculos se passaram em que o homem esteve estagnado. Tão pouco tempo estamos aqui com toda essa tecnologia, internet, tudo que nós estamos presenciando. Momento a momento, ano a ano, as coisas se modificam, a tecnologia, os carros, os aviões, todo esse progresso, todo esse conforto, em que o homem já ganha maturidade para receber essas invenções, né? Estamos falando até aqui do aspecto material. E no aspecto moral, em que a doutrina espírita vem trazendo para nós em termos de crescimento? E Kardec tem essa preocupação. E ele começa perguntando aos espíritos na questão 794, a seguinte pergunta aos espíritos: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Quer dizer, o homem está preparado para isso? Não é? E os espíritos respondem: a humanidade poderia, se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvessem vontade de as praticar. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Obviamente que as leis naturais regem uma amplitude e as leis humanas regem o dia a dia, né? O direito de cada um. Então, se estabelece aqui pontos em que a humanidade deve se desenvolver. Cada país com as suas leis, dentro da sua particularidade, e os homens vão se adaptando. E a cada tempo essas leis vão se transformando, né? Essas leis vão se tornando leis mais severas, vamos dizer assim, em que traz o homem toda a barreira com relação a preconceitos, a uma série de coisas em que ocorriam antes desse desenvolvimento dentro das leis, não é? Então, continuando aqui, qual é a causa da instabilidade da lei humana? Por que a lei humana tem tanta variação? Às vezes ela fica superada, vamos dizer assim. Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem para eles. Foi preciso as modificar à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural.
Então, a partir do momento que as leis humanas se desenvolvem no campo em que estabelece o respeito humano, o amor ao próximo, em que cada um deve, dentro do seu espaço, não ultrapassar o seu direito, né? Mas também obedecendo os seus deveres, vai esse crescimento, esse aperfeiçoamento das leis, irão encontrar com as leis naturais. Importante. E nós vamos aqui entrando na questão 797. Isso, o Kardec pergunta aos espíritos, como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Isso vem naturalmente, pela força das coisas e a influência das pessoas de bem, que o conduzem no caminho do progresso. Se ela já reformou muitas, ela já reformou muitas e reformará outras. Espera, Kardec, espera, tá? Então, nós estamos vendo a Lei Maria da Penha, tantas outras leis em que precisa alguém passar um dano, né? Que isso seja hoje com a mídia tão atuante, possam ser tomadas providências em determinados assuntos. Estamos caminhando para a nossa reflexão, em que Kardec vai buscando, Kardec dentro da sua sabedoria, vamos dizer assim, ele vai puxando os pontos, e como alguém que vai tecendo alguma coisa, crocheteando, ele vai fechando o assunto de uma maneira em que não vai deixando arestas. Né? E Kardec chega aqui no nosso próximo estudo. Se os irmãos quiserem acompanhar, está no Livro dos Espíritos, no 3º livro, capítulo 8, no item 7, onde diz Lei do Progresso. A questão 798, influência do Espiritismo sobre o progresso. Vamos entrar no nosso tema agora. Né? O Espiritismo, Kardec pergunta aos Espíritos, se tornará uma crença popular ou ficará partilhado por algumas pessoas? Os Espíritos respondem, certamente, ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mas ainda contra o interesse e contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo. Uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais, mas os contraditores, achando-se mais a mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Então, o Espiritismo ele está caminhando, está mostrando de uma maneira tão salutar, em que o homem deve progredir moralmente, espiritualmente. Porque quando se coloca que fora da caridade não há salvação, a amplitude dessa caridade é muito grande. Né? Então, o Espiritismo vai ser a religião da humanidade? Não. O conceito de amor ao próximo, o conceito de caridade vai estar sendo infiltrado nas religiões. Né? Porque se nós estamos convictos que o planeta está iniciando um processo de transição de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, obviamente, não só os espíritas estão contidos nisso. Estamos falando no planeta. Né? Nós temos convicção disso porque nós estamos dentro da nossa doutrina, dentro daquilo que vai sendo revelado pelos espíritos, né? Através dos livros, através das publicações, nós vamos entendendo
que nós estamos nesse processo, né? E quanto se evoluiu? Vamos dar um exemplo. Atropelar um animalzinho na rua, um cachorro, qualquer animal. É bonito você ver a pessoa parar o carro para esperar o cachorrinho atravessar, às vezes meio distraído. Antigamente não, se passava por cima, largava o bichinho machucado lá e ia embora. E quantas coisas mais estão acontecendo nesse processo evolutivo do homem, onde passa a respeitar a vida, os animais, onde o homem também deve, progredindo, respeitar a natureza, né? Respeitar as pessoas à sua volta, aonde o respeito deve novamente fazer parte do íntimo de cada um, né? Por quê? Hoje, de uma maneira ou de outra, precisamos novamente pensar que a base da nossa vida está no amor ao próximo, está na caridade. E essa base de sustentação que vai nos dar esse crescimento moral, né? Como está escrito, como os Espíritos dizem aqui, logicamente que haverão os combates. Pessoas que não querem mudança, porque quando se fala em mudança, incomoda. Aquelas pessoas que estão naquela situação de comodidade, estão vivendo a sua vida, se achando, vamos dizer assim, o tal, né? Eu sou eu e ninguém mexe comigo, num processo de superioridade, de arrogância. Quando se fala em mudança, quando se fala em modificar alguma coisa, logicamente que existem aí as objeções, existem aí as guerras, as contendas, né? Então, o que nós precisamos refletir, irmãos, que essa transformação, ela é lenta. É uma transformação, porque não adianta criar um processo de mudança rápido, sem base sólida, porque haverá um retrocesso. Mas esse processo de conscientização, de mudança, de transformação, ele é lento. Ele é lento. Por quê? As pessoas começam a se conscientizar, a entender que precisamos do nosso crescimento moral. É interessante, irmãos, porque eu venho de uma doutrina evangélica. E, por sinal, a gente ainda recebe algumas informações no Facebook, algum comentário e tal, porque minha filha faz parte dessa doutrina evangélica. E por muitos anos, 27 anos, nós estivemos ali. Como viemos parar na doutrina espírita? Por quê? Porque são coisas, a doutrina espírita nos oferece bases em que nos deixa claro o livre-arbítrio e nos deixa claro também que o homem é capaz de tomar as suas decisões. E dentro das suas decisões, ele também é responsável pelas suas atitudes. Por quê? O inimigo me fez isso. Fulano me fez aquilo. Porque é muito fácil, é muito tranquilo você falar assim, o fulano de tal lá que está na frente do povo falou isso e eu vou obedecer. Então é muito fácil você ir pela pregação ou pela orientação de alguém. Não, nós estamos aqui sim, dentro de uma palestra, buscando reflexões. Agora, cada um dentro daquilo que está sendo falado vai refletir e vai buscar a melhor maneira para a sua transformação. Não estamos aqui impondo mandamentos, de forma nenhuma. E ouvindo uma mensagem que veio no Facebook, eu até chamei minha esposa, falei, olha aqui esse irmão falando lá de tal denominação. A clareza em que aquele homem colocava a situação com relação à depressão. Né? Que antigamente tudo era o inimigo, tudo era fraqueza. Você fraquejou, o inimigo te tomou. Não, ele estava colocando a depressão como uma enfermidade, né?
no campo mental, no campo espiritual, que precisava ser tratado. Obviamente que dentro desse tratamento estava também a oração, a busca a Deus, mas de uma forma tão clara, tão sucinta. Ainda brinquei com a minha esposa, olha só aonde está entrando a essência da doutrina espírita. Eu fiquei assim, pasmo de ver a clareza daquela pessoa. Antes se falava somente em inimigo, em pecado, de morte, não. E a pessoa ainda fez questão de falar, não sou médico, estou sendo orientado. Irmãos, o que nós precisamos refletir, que os espíritos que deram a Kardec todo esse compêndio, né, de informações a respeito, dentro do Livro dos Espíritos, a respeito do campo espiritual, né, do mundo espiritual, esses mesmos espíritos de luz, são que influenciam as igrejas, denominados de Espírito Santo, denominados seja do que for, mas eles estão, a fonte de luz vem do Pai, vem do céu, vem do alto. E esses espíritos de luz estão, na verdade, em todas as igrejas, em todas as denominações. Não existe uma disputa, não existe uma guerra, qual espírito é mais forte, não. Por isso a unidade, o respeito às religiões, a unidade espiritual, o campo espiritual é um só, onde a mentalidade de crescimento para a transformação de um planeta de prova e expiação para a regeneração, tem que estar em todas as religiões. É nesse campo que o Espiritismo começa o trabalho de progresso. É nesse progresso que estamos falando, no progresso moral, no progresso espiritual, em que o homem ele começa a desenvolver-se, né, a crescer no seu interior, a ponto do quê? Das leis humanas estarem, logicamente, dentro do país, consolidadas dentro do país, mas é que nós, pela nossa obediência, pelo nosso amor ao próximo, e pela nossa humildade, pela nossa consciência, pelo nosso processo evolutivo, nós iremos superar a própria lei. Não é? Não que vamos desprezar a lei. Eu vim cumprir a lei, eu não vim destruir a lei, disse Jesus. Por quê? Porque dentro do campo da obediência, dentro do campo da humildade, dentro do campo da clareza que o Espiritismo nos traz, obviamente que nós vamos desenvolvendo. Né? Antes de eu entrar numa briga, numa contenda com o vizinho a respeito disso ou daquilo, eu vou refletir. Eu vou buscar dentro do meu aprendizado, dentro daquilo que a doutrina me traz de luz, e eu vou entender o quê? Puxa vida, meu irmão, ele está enganado com relação a isso, mas eu não vou brigar, não vou discutir com ele. Né? Eu vou tentar uma maneira em que possamos entrar num acordo, fazer alguma coisa em que não haja prejuízo moral, né? Que não haja dano moral. Por quê? Porque nós precisamos refletir essa doutrina maravilhosa. E essa essência do Espiritismo, essa essência do amor ao próximo, essa essência da caridade, esse desenvolvimento em que os Espíritos trazem através do Livro dos Espíritos, não vai ficar só para nós, não vai ficar somente nesse livro. Ele tem que tomar a humanidade num processo de transformação do planeta. E de que maneira? Para nós, chegou através de Kardec, através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando, né, a mediunidade, a comunicabilidade dos Espíritos, mas e para os outros? A cada um chegará essa informação de uma maneira, em que cada um possa entender. Jesus falava em parábolas, onde cada um poderia entender o que estava sendo falado. Né? João fala em Apocalipse, eu vi, né, dentro da revelação, um grande povo, de povos, tribos, nações e línguas, de palmas na mão. Quer dizer, povos, nações, tribos e línguas. Quer dizer, povos, nações, tribos e línguas. A cada um é dada a sua língua. Ao evangélico, ao católico, né,
aos umbandistas, todos eles que buscam o seu crescimento, o seu progresso moral, espiritual, é dada a sua língua, a entender. Mas uma coisa é certa, o processo de transformação ele é lento. Não vamos nós esperar de dia para a noite. Mas o homem, não seria tão fácil o homem entender tudo isso? Não. Vamos ver na questão 799, olha que importante. Ó. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? De que maneira? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade, que deve uni-los como irmãos. Olha que maravilha. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade, que deve uni-los como irmãos. Façai o bem sem olhar a quem. Amar ao próximo como a ti mesmo. Sem nenhuma dúvida, esses são conceitos que nos estão trazidos pelos Espíritos, em que nós estamos aprendendo. Conceitos esses que serão colocados, serão infiltrados dentro dos conceitos, dentro de todos os processos religiosos. É isso que nós vamos refletir hoje. E diz mais um ponto aqui importante. Destruindo o materialismo, quer dizer, arrogância, preceitos, bases doutrinárias que vêm, na verdade, atrapalhar o crescimento moral e espiritual. Mas tudo isso são barreiras que vão caindo. Por quê? Ao processo evolutivo do homem, processo cultural, intelectual, o homem não vai aceitar qualquer teoria de Adão e Eva, de céu e inferno, não. As coisas precisam ficar mais claras, mais lúcidas. Porque como que eu posso entender, como que eu posso aceitar que dentro dos anjos do céu, os arcanjos, todo aquele momento sério, aquela coisa linda que está acontecendo, alguém se rebela dentro do céu, e ali os anjos que caem se tornam demônios. Então o céu é falho, Deus é falho? Não, isso é um absurdo pensar isso aí. Um sentimento de revolta entrar dentro do céu, mas que maneira? É um absurdo. Então nós entendemos o quê? Que no processo evolutivo, espíritos ainda que continuem na ignorância, arraigados na maldade, que não conseguiram entender o sabor do bem, a necessidade do bem em suas vidas, estão aí, dificultando, como diz aqui, o progresso moral, o crescimento de cada um. Por isso nós precisamos estar sempre prontos a interpretar, a entender os conhecimentos, a voz de Deus no nosso coração, olhar para Jesus como modelo sublime para a nossa vida. Em cada passo na nossa vida possamos estar visualizando, como diz aqui, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Vamos ler mais um trechinho. As ideias não se transformam senão com o tempo, e jamais subitamente. Então, tudo é modificado com o tempo. Olha uma pergunta aqui. Uma vez que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os Espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? Ao que os Espíritos respondem. Querereis milagres, mas Deus os espalha, as mancheias aos punhados sobre os vossos passos, e tende ainda homens que renegam. Quereis milagres, quer dizer, que haja grandes movimentos para o homem entender, para o homem se modificar? Não. Os Espíritos dizem assim, que o homem ele deve se modificar, se transformar ao seu tempo.
Então nós vamos lembrar aqui que Jesus curava. Jesus curou muitos, para mostrar o seu poder, a sua glória, para manifestar a doutrina que ele trouxe. Só que há pontos em que diz assim, que Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos foram curados. Não vamos entrar no mérito da humilhação, da dificuldade, da tristeza que viviam os leprosos. 10 foram curados. Somente um voltou para agradecer e a servir Jesus. Os outros 9 foram aproveitar a vida, como diz assim. Então não são os milagres que modificam. Em algumas literaturas dizem assim, que aqueles que foram curados, materialmente falando, cegos, coxos e tantos outros que foram curados, quando chegaram no plano espiritual, não estavam dentro daquilo que receberam. Porque vejam bem, se você é curado de uma cegueira, você teria, vamos dizer que por obrigação, vamos dizer assim, entre aspas, toda a necessidade de um desenvolvimento moral. E muitos desses que foram curados, ao chegar no plano espiritual, tiveram grande dificuldade. Né? Deixaram, de fazer muita coisa. Houveram muitas falhas. Então, irmãos, não são os milagres que vão modificar a humanidade. Nós estamos aí numa pandemia em que uma régua foi passada, em que essa enfermidade não escolheu classe social, religiões, não escolheu essa enfermidade, países de primeiro mundo, países de pouco progresso, não. Essa régua foi passada na humanidade, onde os homens, aqueles mais poderosos, portentosos, baixaram a sua cabeça, e hoje estamos todos aí, diante dessa enfermidade, ainda se manifestando, de uma forma mais fraca, mas se manifestando, em que essa régua foi passada, para mostrar para nós o quê? Que todos nós precisamos da nossa mudança interior. E essa mudança, essa transformação, ela acontecerá em cada um de nós, com o nosso esforço, a observância da lei de Deus, entendendo sempre que nós temos por missão nos modificarmos e mostrar àqueles que nos rodeiam que precisamos, através de palavras, de obras, buscar a mudança. Então é isso, irmãos, que nós vamos refletir hoje, Agradecer a Deus por esses minutos, aguardando as novas palestras que vêm aí, e que tudo possamos refletindo, buscar o nosso crescimento, o nosso entendimento na presença de Deus. Então vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade, e que sempre, irmãos, sempre possamos estar buscando, entendendo a lei de Deus em nossos corações. Que a paz de Jesus e o seu amor estejam sempre em nossos corações. Que assim seja. Olá, meus queridos, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez juntos. Vamos agradecer essa oportunidade e pedir sempre o auxílio do mais alto, dos nossos benfeitores espirituais, para que continuem sim nos auxiliando, agradecendo sempre, mas pedindo para que esse apoio permaneça em nossas vidas. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, uma virtude muito nobre, não? Então, a história nos conta que caminhando até Jerusalém, Jesus passava pela divisa entre a Samaria e a Galileia. E ao entrar numa determinada aldeia, ele avista 10 leprosos, que de longe também perceberam a presença do Mestre e disseram, Mestre, tem compaixão de nós, nos cure. E Jesus responde para esse grupo de 10 leprosos, e de mostrar-vos aos sacerdotes. E nesse caminho, eles caminhando até os sacerdotes, eles ficaram limpos, Daí um tempinho, um breve tempo, um deles, percebendo-se curado, ele voltou, dando glória a Deus em voz alta, agradecendo a Jesus pela sua cura, E Jesus pergunta, mas não ficaram os 10 curados? Onde estão os outros 9? E disse para esse homem que veio agradecer, levanta-te e vai, tua fé te curou.
Então nós vamos falar um pouquinho sobre reconhecimento e gratidão. E o tema de hoje, mais especificamente, é a gratidão, né? Então o reconhecimento e a gratidão são duas expansões da nossa alma, né? Que assinalam muito bem o estado moral de cada indivíduo. Quanto mais nós reconhecemos e principalmente quanto mais nós agradecemos, nós já estamos num estágio moral um pouco mais adiantado, não é? Então, o reconhecimento é o testemunho da genuinidade de uma coisa, de um fato, de uma pessoa. É o princípio inteligente que nos leva, nos aproxima da verdade. E como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão. Então, para que nós sejamos gratos, nós passamos primeiro por esse processo de reconhecimento, reconhecer um ato bom, uma palavra boa, né? O reconhecimento é a confissão do bem pelo bem que o bem nos fez. Olha que interessante. Então, o reconhecimento, quando nós reconhecemos uma coisa boa, olha, é a nossa confissão do bem pelo bem que aquele bem nos fez, né? E a gratidão, ela grava a ideia desse bem e mantém pelo autor, pela pessoa que nos proporcionou esse benefício, um vivo sentimento de carinho. Então a gratidão, a gente já começa a perceber que ela é muito mais abrangente, ela é muito mais valiosa, não é? O reconhecimento, então, ele lembra a ideia do benefício. A gratidão aviva a lembrança do benfeitor, de quem ofereceu, de quem ofertou aquela coisa boa para nós, né? O reconhecimento, então, é um movimento de inteligência variável. Como variável é a inteligência de cada ser humano. Cada um de nós estamos num determinado patamar. Cada um de nós reconhecemos uma coisa como sendo boa ou não, de acordo com o nosso grau de evolução, de acordo com o nosso grau de conhecimento, não é? A gratidão é uma confirmação da razão, sancionada pelo coração. Olha como ela é mais abrangente, né? Então, nós sabemos que há sempre reconhecimento e há sempre também gratidão. Agora, onde o reconhecimento para ali, por não poder continuar o seu caminho, a gratidão começa como um suco de luz, nos propiciando uma ascensão para a eternidade. Então, olha o que a gratidão nos proporciona, né? E não há virtude mais nobre, por isso mesmo, mais rara, do que a gratidão. A pessoa saber ser grata por tudo o que ela recebe no seu dia a dia, né? E nós percebemos que muitas são as almas reconhecidas, mas poucas são as almas que têm gratidão. Então é diferente eu reconhecer um benefício e eu ser grato por aquele benefício. Muitas são as almas reconhecidas, mas poucas são as que têm gratidão. Dos 10 leprosos curados, só um voltou para dar graças ao Senhor. Olha que proporção mínima, né? Dos 10 leprosos curados, só um voltou para dar graças, para agradecer ao Senhor. Os outros 9 reconheceram o benefício. Nossa, eu estou melhor, eu estou curado. Reconheceram, mas não foram gratos. Só um foi grato. Então, de todos aqueles restabelecidos pelo Senhor, não se contam, talvez 3 nós podemos lembrar das pessoas que foram curadas por Jesus e que continuaram sendo gratos e continuaram seguindo Jesus. Nós podemos citar Madalena, nós podemos citar o Lázaro, né? E mais algum. E Jesus curou uma multidão imensa de pessoas, né? Então, de todos os restabelecidos pelo Senhor, se contam talvez uns 3, né, que lhe seguiram os passos, foram gratos e começaram a seguir, a ajudar Jesus, né? De todos os que ouviram dos lábios de Jesus aquelas palavras sublimes, insignificante foi o número dos agradecidos. Olha só, gente, nós, depois de 2020 anos que Jesus ensinou coisas maravilhosas para a gente, nós somos agradecidos, nós aprendemos a reconhecer e a agradecer o que nos é oferecido, né? Inúmeros foram os que reconheceram a palavra de Deus, e muito maior foram ainda os que, apesar de o reconhecerem,
repudiaram a sua palavra, não foram nem reconhecidos, muito menos gratos, né? Padres, doutores, rabinos, escribas, fariseus, governadores, césares, depois de reconhecerem o poder do Verbo divino, é que resolveram crucificar o inocente. Nem reconheceram, muito menos foram gratos, né? Condenaram, crucificaram esse inocente. E aquele mesmo que, depois de haver mostrado seu reconhecimento na mais alta expressão de inteligência, lava as mãos ao derramamento lá do sangue e consente no sacrifício daquela vítima, porque não tem coragem de ser grato. Nós estamos falando de Pôncio Pilatos, né? Então o mundo, ele está cheio de reconhecidos, mas ele está vazio de gratidão. Então o reconhecimento, ele incita o interesse. A gratidão reveste o amor. O reconhecimento incita o interesse. Eu reconheço que aquilo foi bom, eu vou investir para ter mais, não é? E não é assim que nós devemos nos comportar. Já a gratidão, ela se reveste de amor, né? Então Marta e Lázaro, citando o Evangelho, eles são reconhecidos pelo que Jesus fez por eles. Mas só Maria tem gratidão. Além do reconhecimento, só Maria é grata, né? Nicodemos, outro personagem do nosso Evangelho, movido pelo reconhecimento, ele reconheceu o que Jesus fazia e que era bom, né? Então Nicodemos, movido pelo reconhecimento, ele vai ao encontro de Jesus. Ele sabe que aquilo é verdade, que aquilo é bom, né? Mas como ele não tem gratidão, né, ele espera a noite para se aproximar do Filho de Deus. Ele reconhece nas palavras de Jesus, nas atitudes de Jesus, tudo que é correto, tudo que é bom, mas ele não chega a ser grato. Ele vai consultar, ele quer continuar a conversa com Jesus, mas ele vai à noite, escondido. Não é porque ele era um doutor da lei. Se ele fosse visto falando com um homem humilde, cheio de ideias novas, ele podia ser afastado da sua função, não é? Então, no reconhecimento, só age o interesse. Nós reconhecemos e vamos procurar mais, né? Na gratidão, é o amor que fala, né? Assim, o reconhecimento é o princípio inteligente que nos aproxima da verdade. A gratidão é um dever que nos alia à verdade. Nós nos irmanamos com a verdade a partir do momento que nós exercemos a gratidão, né? O reconhecimento é finalmente para a gratidão o que a semente é para o carvalho. Olha que exemplo bom, né? O reconhecimento está para a gratidão, assim como a semente está para o carvalho, né? Então, assim como a semente, ela só se transforma em árvore, um carvalho, por força do tempo, pelo poder dos elementos, o reconhecimento também, ele só vai se caracterizar como gratidão depois de um cultivo bem acurado, bem cuidadoso da lei de amor. Então é difícil nós sermos gratos, porque nós temos que praticar toda essa lei de amor para entender, não é? Então até aqui nós fizemos um paralelo entre gratidão e reconhecimento, não é? Agora nós falaremos mais especificamente da gratidão, que é o tema da nossa exposição de hoje, né? Então, com certeza nós já ouvimos falar que uma das ferramentas da lei de atração mais poderosa que nós conhecemos é o ato de agradecer, estar em estado de gratidão, a lei de atração, não é? Vamos nos lembrar de alguma ocasião em que nós tenhamos feito algo importante, algo benéfico para alguém. Quando demos um presente, um exemplo, né, para uma pessoa que ela se sentiu realmente agradecida. Nossa, era isso que eu estava esperando, era isso que eu estava precisando. Você adivinhou meu pensamento. Aquela pessoa abre um sorriso, como nós falamos, de orelha a orelha, nos agradece, não é? Vamos lembrar então desse momento e nos lembrar também de como nós nos sentimos, né? Talvez a gente tenha se sentido tão bem que nós ficamos com vontade de fazer algo por essa pessoa novamente. Nós nos sentimos tão bem porque agradamos, né? Nossa, acertei, aquela pessoa ficou contente, eu fiz com que aquela pessoa vibrasse, ficasse feliz. Nós temos vontade de fazer isso
de novo, né? A sensação boa é para nós. A pessoa também ficou muito feliz, mas essa felicidade, né, ela voltou para nós. Nós nos sentimos imensamente felizes e na nossa cabeça, quero fazer isso de novo. Se eu posso fazer isso para as pessoas se sentirem bem, por que não, não é? Então o universo, fonte de tanta abundância, trabalha da mesma maneira. Como eu fiz algum favor, dei algum presente, doei alguma coisa para essa pessoa e essa pessoa ficou imensamente feliz e essa felicidade ela veio e rebateu em mim, né? Então o universo, que é fonte de toda abundância, ele trabalha da mesma maneira. Quando nós expressamos gratidão pelas bênçãos, né, que nós temos recebido em nossa vida, e são muitas, né, pelas coisas que nós gostaríamos de ter, nós temos que expressar gratidão também até pelas coisas que nós gostaríamos de ter, como se nós já tivéssemos recebido essas coisas. Nesse momento nós estamos acreditando nessa força magnética que há em nós, força essa que atrai essas coisas, né? Vamos pensar, se nós paramos e pensamos somente em coisas tristes, coisas desagradáveis, nós atraímos essas coisas. Se nós pensamos de uma maneira otimista, pensando coisas boas, coisas bem saudáveis, nós atraímos essas coisas boas, essas coisas mais saudáveis, não é? Então, quando nós expressamos gratidão, nós abrimos um fluxo de abundância ilimitada. A gratidão, ela funciona como uma lei universal de multiplicação, não é? Não tem aquele ditado, gentileza gera gentileza? Então a gratidão também gera coisas boas para nós, né? O que volta para nós? Coisas boas. Quando expressamos gratidão por algo, mesmo antes que a gente tenha conseguido, mesmo antes que a gente tenha recebido, nós estamos propiciando a abertura para o novo. Nós estamos aptos, nós estamos propensos, nós estamos querendo que aquele novo venha, estamos preparados, nos preparando para que aquilo venha, não é? Então, uma vez que expressamos o nosso desejo, nossas emoções, nós estabelecemos em nós, sim, uma vibração daquilo que nós desejamos, né? E pela lei da atração, a lei da ressonância, né? Isso que nós desejamos deve chegar até nós. Sim, né? Nós estamos abertos a isso. Quanto mais nos sentimos agradecidos por tudo que há em nossa vida, quanto mais nós expressemos gratidão, não é, pelo que faz parte da nossa vida, mais nós nos alinhamos com essa fonte de abundância. Mesmo que a gente expresse gratidão por aquelas coisas que nós consideramos desagradáveis. Por quê? Se está do meu lado, se está próximo a mim, porque aquilo vai me fazer bem. É um ensinamento. Então, até as coisas que nós achamos desagradáveis, nós temos que agradecer. São testes, né? São ensinamentos para que eu ultrapasse aquele período difícil, tá? Então, agradeçamos por isso também, né? Vamos fazer uma lista das coisas que nós temos recebido no nosso passado, desde lá de trás, né? As coisas pelas quais nós sentimos gratidão. E enquanto nós escrevemos, vamos agradecer, né? Agradeço por isso, por isso, por isso. Nós estamos mentalizando coisas positivas, né? E agreguemos em nossa lista também as coisas da natureza, objetos do nosso dia a dia, sem os quais nós não conseguimos ter uma vida boa, né? Como o ar que nós respiramos, né? Nós esquecemos de agradecer isso e é um benefício enorme. A água, o sol, a cama onde nós dormimos, a comida que nos tem alimentado, não é? Sintamos gratidão por tudo isso. E às vezes a gente acha que é obrigação tudo isso chegar até nós, não é? É uma bênção divina, então nós temos que agradecer, sempre estarmos em estado de gratidão, né? Então experimentemos esse sentimento de gratidão em nossa vida por uma semana, vamos fazer um teste, né? E vamos ver como que a gente se sente no final dessa semana. Com certeza o nosso comportamento vai mudar para melhor, sim, né? Porque qualquer coisa pode ser motivo para nós reclamarmos ou para nós agradecermos, né? O que fará toda a diferença em nossas vidas será a nossa escolha. Será que eu vou agradecer isso ou será que eu vou reclamar disso, né?
Todos nós podemos e devemos mudar a sintonia da reclamação para o agradecimento. Nossa, mas isso é um fato muito desagradável, como que eu vou agradecer isso? Daí vai me prejudicar? Não, isso daí vai te ensinar, não é? Nós temos que começar a mudar o nosso foco, né? É uma coisa desagradável? Pode ser, tá? Mas vamos agradecer? Sim, ela veio nos ensinar, ela veio fazer com que a gente pare e pense um pouco mais. Nós estávamos muito acomodados, precisávamos desse cutucão. Então, olha, todos nós podemos e devemos mudar a sintonia da reclamação para o agradecimento. Quem só reclama, quem só lamenta, está perdendo essa oportunidade de agradecer, de fazer algo útil na existência, estar em frequência com as energias positivas, não é? Só vê o lado negativo, como que ela vai enxergar a luz do sol? Ela está mais para o lado das sombras, ela prefere o lado das sombras, não é? A insatisfação, nós sabemos, gera sentimentos negativos que atrapalham sim o nosso caminhar, né? Nunca estar satisfeito com o que nós somos ou com o que nós possuímos acaba produzindo energias inferiores e negativas. Eu só reclamo porque eu sou assim, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas o que eu estou fazendo para passar por essa situação? Só reclamando. Então, a coisa fica mais difícil, né? Lá na questão 937 do Livro dos Espíritos, sobre a ingratidão, né? Essa resposta nos diz que a gratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi, né? É a lei da ação e reação, né? Então, os nossos sentimentos, eles são resultados dos nossos pensamentos. Devemos ter a percepção que o primeiro sentimento do Evangelho é o sentimento de reverência, gratidão ao Criador de nossas vidas. Só pelo fato de nós termos a oportunidade dessa reencarnação, nós já devemos ser gratos, de qualquer maneira que ela esteja se efetuando, não é? Devemos atentar para o que é positivo, registrar as coisas simples, boas, fazer contas de todas as dádivas que nós já recebemos e foram imensas, né? Foram muitas. A vida oferece muito mais motivos para agradecer, porque quem é grato se torna uma pessoa melhor. A gratidão faz bem para a nossa saúde, é sintonia plena com o plano superior da vida, não é? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, no capítulo 28, nós temos lá a coletânea de preces espíritas, né? E numa delas diz a seguinte, olha, o homem esquece facilmente do bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objeto, sem o havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram da nossa memória. Por quê? Porque fomos ingratos, né? É recomendado, então, essa sintonia de percepção com todas as coisas boas que recebemos e que aprendemos diariamente, não é? Isso nos ajuda a manter o equilíbrio e a paz íntima, lá no Evangelho, lá no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas. A gratidão, então, nós podemos dizer que ela é um medicamento do espírito, é o sentimento de almas elevadas. Só almas elevadas sentem gratidão, não é? Carecemos de sermos gratos para poder evoluir, para poder crescer, né? E o Espiritismo nos ensina a cultivar a semente do bem em nós mesmos e no nosso próximo, né? Nós nascemos com a sina do progresso, nós nascemos para ser feliz, né? Vamos caminhando com muitas energias positivas, reconstruindo nossos pensamentos e ações através da gratidão, tá? Os espíritos nobres, ao fazerem o bem, eles o fazem em gratidão a Deus. Olha que interessante, os espíritos nobres, ao fazerem o bem, o fazem em gratidão a Deus. Então vamos ser gratos também ao nosso Pai, não é? A gratidão, ela imprime no ser um sentimento tão forte que se torna impossível manter-se apático à margem dos acontecimentos. A pessoa que sente gratidão, que é grata, ela não é uma pessoa apática. Ela quer ajudar mais, ela quer fazer mais, tá? Porque ela é reconhecida. Eu recebo bastante, eu tenho que doar muito também, né?
Então, a gratidão, além do bem-estar que produz, faz com que o indivíduo ele passe a perceber no seu próximo também o sentimento do amor. Olha que interessante, gente. A gratidão, então, nós podemos dizer, ela é tudo de bom, né? Quando alguém te faz um bem, agradeça e faça então o bem a outrem, não é? Quando nós reconhecemos, voltamos lá no reconhecimento, quando nós ficamos contentes com uma pessoa, nós ganhamos um presente ou alguma coisa boa que nos é concedida, né? Nós ficamos reconhecidos, reconhecidos, e nós queremos devolver esse reconhecimento, né? Então, quando uma pessoa faz um bem pra gente, nos ajuda de qualquer maneira, o que nós fazemos? Aquela pessoa foi tão gentil comigo, ela me ajudou nesse momento, eu vou comprar uma flor e vou levar para ela em reconhecimento. É diferente da gratidão, não é? Nós sentimos essa obrigação e nós precisamos fazer isso. Todas as pessoas que nos fazem o bem, nós temos que retribuir exatamente para essa pessoa? Não exatamente. Eu fui beneficiada de alguma forma por alguma pessoa, esse benefício me causou um bem tão grande, né? Por que eu não faço isso para outra? É uma cadeia. Eu aprendi, olha, me fez tão bem que eu não preciso voltar para aquela pessoa. Aquela pessoa já sabe que isso é bom, porque ela fez para mim. Né? Então eu vou fazer para uma terceira pessoa o bem, né? Homenageando aquela pessoa, aquela primeira. Aquela terceira pessoa, ela fica tão feliz, tão contente, ela não precisa retribuir aquele presente, aquela atenção exatamente para mim, senão nós nunca sairemos desse círculo, né? Desse bate e volta. Ela faz para uma quarta pessoa, eu vou também ser agradável para fulano, e assim nós vamos estendendo esse reconhecimento, que é o princípio da gratidão, para que a gente entenda, né, que o reconhecimento nos leva até a gratidão, e o que nós devemos sim é ser gratos sempre, né? Então, quando alguém nos faz um bem, vamos agradecer e façamos então o bem a outrem. Vamos espalhar, né? Como eu falei, se eu volto o bem para essa pessoa, fica entre nós dois. Não, vamos fazer para uma terceira, para que essa terceira também seja estimulada a fazer por uma quarta, e nós vamos contaminando, né? A gratidão é generosa, ela tem que crescer, ela tem que se espalhar, né? E para concluir, então, nós falamos de gratidão, começamos lá citando reconhecimento. É muito importante, sim, nós reconhecermos as atitudes das outras pessoas, os benefícios que outras pessoas nos concedem. Mas o reconhecimento é só o princípio para que nós sejamos gratos. Então vamos reconhecer e vamos ser agradecidos. Não como aqueles 10 leprosos, né? Dos 10 que foram curados por Jesus, da mesma maneira, só um, olha que porcentagem pequena, só um voltou e agradeceu, embora todos os 10 tenham reconhecido que receberam uma coisa boa, a cura. Jesus efetuou a cura, não é? E um só foi grato, voltou para agradecer a Jesus. Então vamos concluir com um poema Prece de Gratidão, um poema lindo de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então, gratidão pelo apoio do lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelo amigo que me socorre, pelo adversário que me instrui, pelos estímulos com que me conduzes, pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades com que me controlas, pela energia da esperança e por todas as bênçãos de amor que me proporcionas através dos entes queridos que me confias. Obrigada, meu Deus. Gratidão sempre. Um abraço no coração de cada um de vocês. Até a próxima.